Boa noite, torcida vascaína ligada na vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz após a vitória do Vasco de 2-1 contra o Coritiba. Bem, a primeira pergunta foi enviada pelo Thiago Toches, da Arena FC. Ele perguntou, professor, se você acredita que essa vitória pode significar um divisor de águas de um Vasco com mais altos do que baixos nessa reta final, e também sobre o Lucão, se ele fica para o jogo contra o Náutico ou se o Vanderlei volta. Em relação ao Lucão, é uma tendência de ficar, mas não tem nada definido. A gente tem quatro ótimos goleiros. E quanto a de ser uma virada, eu acho que a equipe está tendo já mais altos do que baixos desde quando eu cheguei aqui. A gente teve, até inclusive os jogos que a gente empatou, a gente teve chance de vencê-los. O que a gente não pode é diminuir muito o ritmo, como a gente diminuiu, principalmente no segundo tempo lá em São Luís. Eu acho que essa foi uma lição muito dura para nós, lá no último jogo contra o Sampaio. Acredito que os jogadores responderam de maneira muito positiva hoje, principalmente no primeiro tempo. E agora é seguir em frente, procurar não oscilar, fazer jogos mais lineares no primeiro e segundo tempo. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que perseguir daqui até o final. Agora a Aline Nastari, do canal TNT Esporte. Boa noite, Aline. Boa noite, Diniz. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Diniz, eu queria que você falasse um pouco desse resultado. Você falou um pouco do comportamento do time, mas no aspecto anímico, no aspecto de confiança. O Avaí ainda não jogou, mas o time fica a 3 pontos só do G4, né? E parece que a gente vê, principalmente com o apoio da torcida, um Vasco mostrando mesmo que, trazendo com mais realidade que o acesso ele pode de fato acontecer. Então, a importância desse jogo nesse sentido, e eu queria tocar ainda no assunto do Lucão, só para você explicar um pouco melhor para o torcedor sobre a sua decisão, enfim, de nesse momento colocar o Lucão como titular e não o Vanderlei. Obrigada. Eu acredito que o aspecto anímico do time com a torcida, principalmente aqui em São Januário, é muito positivo. A torcida nos empurrou demais contra o Goiás e hoje fez a mesma coisa. É uma torcida diferente, é uma torcida cantante e uma torcida que me agrada demais. Para mim é uma alegria muito grande poder jogar aqui em São Januário. Cada vez me sinto mais feliz e mais à vontade. E quando o time joga em sintonia com a torcida, de maneira especial como foi o primeiro tempo, fica ainda mais bonito e mais envolvente, né? Em relação ao Lucão, o que me levou a tomar a decisão de começar com ele é a segurança que ele foi me passando nos treinos, o histórico do Lucão também, um jogador que pegou praticamente todas as categorias de base, ele foi para a seleção, foi campeão olímpico, então um jogador jovem com esse currículo e com aquilo que ele estava demonstrando nos treinos, e é um jogador também que já tinha 15 jogos nesse ano aqui como titular do Vasco, me deu segurança para poder colocá-lo. A gente tinha um ótimo goleiro jogando, que era o Vanderlei, mas eu achei que era um momento, pelo aquilo que estava acontecendo nos treinos, que era o momento de dar uma oportunidade para o Lucão. Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite para você. Fernando, que bela vitória, parabéns pelo seu trabalho, pelos jogadores. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do Riquelme. Você já falou em outras entrevistas, mas a gente vai vendo o Riquelme crescer jogo a jogo, se tornando um jogador bastante importante no seu esquema. É por aí? Obrigado. Não, falar do Riquelme é fácil, é um jogador assim, extremamente talentoso, que eu acho que ele nem sabe ainda o quanto que ele é bom, o Riquelme. Um cara humilde pra caramba, o potencial que ele tem, ele faz coisas muito difíceis porque parecerem ser fáceis. Na verdade é isso que acontece. Então ele nem sabe, eu acho direito como é que ele faz, ele não sabe o quanto que ele é bom. É um jogador que ele vai amadurecer com essa sequência de jogos, já está amadurecendo, e a tendência do Riquelme é de evolução. Para mim ele tem um futuro brilhante pela frente. Agora, Fred Gomes, do Globoesporte.com. Boa noite, Fred. Boa noite, João. Boa noite, Diniz. Diniz, eu queria ainda insistir na questão do Riquelme, assim, porque além dele ter jogado muito bem, acho que uma coisa que deu confiança para ele foi a torcida, porque a partir do momento que ele acerta o primeiro drible, a torcida cantou o nome dele uma vez, cantou a segunda vez, e cantou, depois ele teve o nome cantado 4 vezes durante o jogo, eu não vi isso há muito tempo. Ele lembrou um cara aqui que jogou aqui em São Januário muito tempo que você enfrentou, mas eu não vou falar para não jogar peso nas costas dele. Mas o quanto é positivo, você que tanto trabalha o lado mental dos jogadores, esse apoio da torcida, principalmente para um garoto. Obrigado e um abraço. Um abraço para você também. O
O Riquelme, essa sintonia, quando o jogador tem esse tipo de sintonia com a torcida, e a torcida do Vasco tem esse desejo, esse apelo quando aparece um jogador, e o Riquelme, eu acredito que esse negócio vai andar muito bem, a torcida com ele. Ele é muito humilde, é um jogador igual eu disse, ele nem sabe o quanto que ele é bom, o Riquelme. Então a gente que às vezes fica insistindo para ele ir lá e fazer, faz, e se errar não tem problema, a gente vai correr. Então, na média, ele tem sido um dos nossos melhores atacantes, embora ele seja lateral. Ele faz jogadas assim que desconcertam o adversário, que ninguém espera, que é aquele negócio que tem de magia do futebol, que não é uma coisa ensinável. Da minha parte, é uma coisa só que eu estou estimulando ele a fazer cada vez mais e saber a hora de fazer, que ele vai aprendendo, mas ele tem que ir se testando. Não é toda hora que ele vai acertar, não é toda hora que é para fazer. Mas conforme ele vai jogando, ele vai sabendo discernir o momento de fazer, o momento de não fazer. Mas é um menino muito especial e eu acho que ele está criando uma sintonia com a torcida muito grande. Eu também acho que eu sei o jogador que você está falando, mas eu acho que também não tem muito problema. Do Riquelme, ele vai escrever a história dele aqui no Vasco. Eu tenho muita confiança do que eu estou dizendo, embora o tempo seja muito curto. E não quero também colocar peso nenhum, porque ele não é um menino de maneira nenhuma empolgado. Ao contrário, ele é extremamente humilde. Agora Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, João. Boa noite, Fernando Diniz. Fernando, a gente sabe, não é de hoje, do jeito que você gosta de ver e de promover o futebol. Eu queria que você analisasse essa conjunção de fatores. A gente sabe que a gente mesmo da imprensa avaliava o elenco do Vasco como o melhor da Série B desde o início do campeonato. As coisas não aconteceram por uma série de fatores e hoje a gente vê esse melhor elenco do campeonato quase sempre trocando passe no campo de ataque com 5, 6 jogadores perto da bola. O que parece simplificar o jogo desses jogadores tecnicamente qualificados, aparentemente. Queria que você avaliasse essa sua proposta de jogo somada a esse elenco do Vasco. Você acha que esse casamento ele já funcionou? Ele pode melhorar? É por aí que você gosta de ver o jogo? E é por aí. Eu queria que você, por favor, analisasse esse casamento. Obrigado. Eu acho que é uma combinação muito positiva. O elenco do Vasco, de fato, ele foi muito bem formado, muito bem elaborado por quem estava aqui antes de mim. E a minha maneira de jogar, que eu gosto de ver o futebol e que eu acredito, é essa que a gente está tentando implementar. E a tendência é que o time melhore cada vez mais com a sequência de jogos, de treinamentos. Tem muitos jogadores técnicos. Tem uma outra questão que o Vasco tem muitos jogadores bons nas suas categorias de base. Já tem alguns aqui. E outros que certamente estão lá, que daqui a pouco, não sei se daqui até o final do ano, mas assim, num próximo momento, eles vão pintar aqui. Eu acho que isso faz parte daquilo que o Vasco tem que projetar para o futuro. Mas eu considero o elenco que foi montado na Série B, é difícil falar assim, ou melhor, né? Isso aí é uma questão de gosto, mas certamente é um dos melhores elencos. Sempre foi um dos melhores elencos. Às vezes as coisas do futebol não acontecem, como você mesmo disse, por uma série de fatores, porque é muito complexo. E a gente precisa ter frieza, quem trabalha no futebol, quem vive do futebol e quem ganha do futebol, eu acredito que a gente precisa ter mais frieza para promover um pouco mais de justiça. Porque quando os resultados não vêm, a gente coloca todo mundo, independente de quem fez certo e quem fez errado, coloca todo mundo na mesma panela, mexe e você não consegue identificar aquilo que está errado. Então, eu estou falando isso por conta, assim, a diretoria, o movimento que ela fez, do elenco que ela montou, que esse acho que é a primeira coisa da diretoria, você pensando que o time tenha boa performance durante o ano, é você montar um bom elenco. Então, esse primeiro propósito da diretoria, que eu não participei praticamente de nada disso, foi muito bem feito. Às vezes o resultado não vem, mas essa tendência, tá vendo, montaram um elenco que não, então a diretoria errou para cacete. Não errou, esse foi um acerto da diretoria. E assim, com a minha chegada aqui, eu percebi isso no elenco. Quando eu cheguei, a única coisa que eu achei que estava o elenco o estado anímico um pouco negativo e os jogadores um pouco desconfiados daquilo mesmo que eles poderiam produzir. Eu acho que com os treinamentos e com a confiança que eu sempre tive, e também foi por causa disso que eu vim para cá, porque uma das coisas que eu vim para cá essencialmente é que eu achava que o Vasco tinha um elenco muito bom para poder brigar por esse objetivo e acreditar nesse objetivo que é o acesso. Agora Richard Souza, da TV Globo. Boa noite, Richard. Oi, João, boa noite para todo mundo, boa noite, Diniz, parabéns pelo resultado.
Ô Diniz, a gente vê, já se falou no Riquelme durante a coletiva, mas a gente viu o Peck, Bruno Gomes e também jogadores veteranos como Nenê e Cano. Queria que você falasse dessa mescla no sentido assim de quem está puxando quem nesse time do Vasco, né? Porque isso tem, como você disse, cada vez mais encaixado. Boa noite e um abraço. Eu acho que é um movimento recursivo. Um puxa o outro, não dá para identificar quem está puxando quem. Eu acho que a gente está vivendo um momento e a gente precisa alimentar esse momento coletivo do time dentro do Vasco, e não são só os jogadores. Eu quero assim agradecer tudo assim o que o Vasco tem me ajudado, o staff do Vasco, o departamento médico certamente é um dos melhores do Brasil. Os caras trabalham muita gente identificada com o Vasco, tentando ajudar o clube, muita gente que reduziu o salário para ficar no clube. A gente acaba, eu por característica tenho como uma coisa que me acompanha de lesionar pouco jogador e quando lesionar recuperar rápido, e aqui isso no Vasco já tem uma sintonia, porque as pessoas do departamento médico são assim, do departamento de saúde, da psicologia, da fisiologia, todo mundo trabalhando de uma maneira muito integrada e harmoniosa. Isso gera um impacto. Isso também é um trabalho também que vem da diretoria, que foi montando essa equipe. O staff do Vasco ele é muito bom, está entre os melhores, com certeza entre os melhores do Brasil, em todos os aspectos. A nutrição, as pessoas vivem muito o clube. E eu acho que a chance do Vasco, desse acesso, cresce muito por conta disso. Que tem muita gente que gosta muito do Vasco e que faz sacrifícios para que o Vasco consiga avançar. Então a gente tem que... É bom que o torcedor saiba disso, que as pessoas que estão trabalhando ali estão totalmente envolvidas num processo de fazer um Vasco cada vez melhor, cada vez mais forte. Agora Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, rapaziada da Vasco TV. Boa noite ao Diniz também. Parabéns pela vitória. Diniz, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a opção pelo Lucão em relação ao Vanderlei. E o Lucão também é um cara que tem uma trajetória muito parecida com a do Riquelme, de estar sempre frequentando a divisão de base da seleção brasileira, de ser um cara, uma joia do Vasco da Gama. Eu queria que você comentasse essa opção por ele. E deu para cantar de coração com a torcida hoje, Diniz? Um abraço para você, tamo junto. A torcida canta e a gente procura fazer com que o time jogue de coração. Eu acho que hoje aconteceu. O que não faltou hoje em nenhum momento do jogo foi vontade dos jogadores. Isso fica muito visível pela participação do Nenê e do Cano. O Cano hoje, acho que ele nunca correu tanto na vida dele quanto ele correu hoje, nunca marcou tanto. Igual eu disse, eu fui questionado numa das entrevistas aí, se o Cano, o fato dele ajudar, que ele fica fora da área, fez gol, ajudou e fez o time ganhar. Tá? Então ele vai ser sempre um artilheiro. Ele ser artilheiro não é uma coisa que eu poderia ajudar, porque ele sempre foi artilheiro. Só de estimular, o que eu podia contribuir com ele é fazer ele participar mais do processo coletivo. Ele participa cada vez mais, então ele é um jogador, um artilheiro que joga cada vez melhor. Então isso só abre portas, ele se torna um jogador cada vez mais imprescindível. E eu tenho certeza de quem acompanha o Cano hoje, outros treinadores e o mundo do futebol, vem ele com olhos ainda muito mais positivos do que já vinha antes. Então esse trabalho coletivo, essa entrega de todo mundo, eu acho que está fazendo o Vasco ganhar confiança, e a gente jamais pode esquecer disso, que é esse trabalho coletivo que começa com o Cano e com o Nenê, que faz um time seguro, um time forte. Em relação ao Lucão, foi uma coisa... Para mim, a trajetória é algo natural. Eu sou um cara que observo muito, eu dou muito treino. Isso é uma coisa que vocês devem saber. Eu dou bastante treino, eu trabalho muito, incessantemente. Então, eu trabalho, e eu consigo, por conta de muito treino, ter a chance de avaliar não só aqueles que estão jogando como titular. Então, eu vou repetir o que eu já falei na outra pergunta do seu colega, que o Lucão ele tem um histórico que a gente tem que respeitar, porque é categoria de base, mas ninguém vai para seleções de categoria de base recorrentemente sem ter bons recursos. Então, é uma coisa que pesa a favor dele. E os treinamentos, que é o mais importante, eu fui vendo que ele era um jogador que ele, conforme a gente ia treinando, ele ia passando segurança, ele ia mostrando que era um jogador capaz, na minha opinião, de vestir a camisa do Vasco. Então, por isso que eu botei. E nós temos o Vanderlei, que é uma baita segurança, que é um goleiro de seleção brasileira, um cara experiente, que contribuiu também bastante. A gente ganhou muitos jogos, alguns jogos, se a gente pegar lá em Brusque, o Vanderlei foi essencial para a gente conseguir aquela vitória. Então, a gente tem um elenco que a gente tem bons goleiros. Tem 2 grandes goleiros, não 2, tem 4. O Alexandre e o House também, são 2 jogadores que só evoluem.
Então o Vasco está muito bem servido no gol. Agora, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa noite, Fábio. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão ligados à Vasco TV, torcedor vascaíno. Boa noite, Diniz. Diniz, dentro desse coletivo que começa a encaixar, né, nos últimos jogos, é nítido isso, tirando o último jogo, que o segundo tempo foi bem diferente, as individualidades também aparecem. Queria destacar o Marquinhos Gabriel. Eu fui muito crítico do Marquinhos Gabriel ao longo da temporada, Diniz, mas creio que você está encontrando uma posição para ele em que ele consegue criar mais o jogo. Ele, de vez em quando, né, durante a partida, ele vem entre os zagueiros, ele começa a crescer uma partida, um lance, ele constrói as jogadas. Queria que você falasse do trabalho com o Marquinhos Gabriel, que você já elogiou em outras coletivas, mas nessa função especificamente, ele fazia às vezes até o primeiro homem na construção da jogada, Diniz. Fábio, muito bom você fazer essa pergunta do Marquinhos Gabriel. É um jogador que é um jogador, para mim, de nível A, de Série A. Não é à toa que em 2015, eu acompanhei o Marquinhos Gabriel desde a época do Bahia. Um jogador formado na base do Inter, depois ele veio para o Palmeiras, teve um momento excelente no Santos, quando o Santos foi segundo colocado no Brasileiro 2015 e vice-campeão da Copa do Brasil. Ele se destacou tanto que o Corinthians foi lá e conseguiu, tinha mais recurso à época, e comprou depois Marquinhos Gabriel em 2016. Eu acho que a nossa cultura, o Marquinhos Gabriel tem um jeito de jogar, que às vezes ele é um jogador muito técnico, e às vezes, para o torcedor, a gente imagina que é um jogador que não por esse jeito mais um talento um pouco, como o Ganso um pouco, o próprio MT tem isso um pouco, que o jogador ele não se entrega, né? Mas ao contrário disso, é um dos caras que mais trabalham aqui no Vasco. Você pode ter certeza que você pegar a média de GPS dele, de quilômetros que ele corre, se ele não for, ele está entre os 3 primeiros, mas provavelmente ele deve ser o primeiro, o jogador que mais corre, que mais sprinta no jogo. Ele é um jogador muito técnico. O que a gente confunde é quando a gente traz um jogador igual o Marquinhos Gabriel, a gente acha que ele é um jogador que ele vem para fazer a função do Nenê, por exemplo. São jogadores totalmente diferentes. É um jogador assim de último terço, como o Nenê, do último passe, que tem muito gol na carreira, que decide na bola parada. E um jogador que é extremamente talentoso, mas é um jogador que precisa de volume, que precisa pegar na bola, que faz o time andar, que ele ajuda na recomposição defensiva, ajuda na saída, chega no ataque, e esse é o Marquinhos Gabriel. Então, às vezes, ele é o oposto daquilo que o torcedor, em determinado momento, imagina, que é um jogador assim que não tem fibra. Ele tem fibra demais. Hoje, por exemplo, o Marquinhos Gabriel era um jogador que podia até não ter jogado, porque ontem ele sentiu um pouco de desconforto na coxa. Primeira coisa que ele falou assim, eu vou sair, mas conta comigo. No departamento médico ele chegou e falou assim, eu vou sair, mas pode contar comigo que eu vou jogar. E jogou o tempo todo. E fez a função de segundo, fez a função de primeiro e terminou fazendo a função de ponta. Então é um jogador que ele veste e entrega muito para o Vasco, e gosta muito do Vasco. E eu gostaria muito assim que a torcida conseguisse enxergar isso no Marquinhos Gabriel, porque ele é um cara que ele corresponde muito e entrega muito em termos de trabalho. Obviamente que às vezes durante a partida o torcedor não... Eu nunca acho que o torcedor ele não tem razão de criticar, porque o torcedor tem um olhar para o jogo. Né, mas assim, esse olhar um pouco mais técnico e de tanto que o cara ajuda e dos bastidores, de tanto que a pessoa entrega, eu acho que é importante também o torcedor saber, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de novo de falar do Marquinhos Gabriel. Agora Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, João. Boa noite a todos da Vasco TV. Parabéns pela vitória, Diniz. Boa noite também. Diniz, o Vasco hoje enfrentou um Curitiba, líder do campeonato. O Vasco conseguiu ser muito superior ao Curitiba, né? Quem assistiu o jogo pode ver a superioridade do Vasco nos 2 tempos, apesar do gol do Vasco, do gol que o Vasco tomou, desculpa. Você considera essa partida contra o líder do campeonato, que não foi só uma vitória, como um combustível a mais e o jogo mais difícil desde que você chegou no Vasco? Obrigado, Diniz. Parabéns mais uma vez e boa noite. Obrigado pela pergunta. Eu acho que foi mais um jogo muito importante, mas cada jogo teve a sua história. Teve jogos muito difíceis. Eu acho que o jogo mais difícil que o Vasco enfrentou, acho que foi lá em Brusque, por conta do campo, por conta de ter um jogador a menos, e a gente soube se entregar absolutamente para poder vencer aquela partida. Tivemos que jogar diferente das nossas características, o campo não permitia tocar a bola. A gente teve o Léo Matos expulso ainda no primeiro tempo e a equipe soube fazer o gol com um jogador a menos. Então a equipe foi corajosa. Então aquele jogo, eu acho que é um jogo, se perguntar o jogo que foi mais difícil para se ganhar, eu acho que foi aquela partida. Hoje talvez tenha sido um dos jogos mais importantes, porque a gente está enfrentando o líder do campeonato
e a gente tinha que vencer o jogo. Então a gente tem, se bem que é uma rotina, a gente tem sempre jogado, desde quando eu cheguei aqui, sob pressão, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa somar pontos para poder conseguir o nosso objetivo. Mas foi um dos jogos mais importantes e difíceis do campeonato. Bem, para fechar a coletiva de imprensa, Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, João. Boa noite, Diniz. Diniz, é claro que uma derrota nunca é boa, mas o que ficou de aprendizado do resultado lá em São Luís, após aquela grande festa, bela festa, feita pela um pouco como oba-oba, não concordo com isso, mas que os jogadores, por exemplo, hoje, com mais experiência no Nenê, Leandro Castan, demonstraram praticamente um empenho muito comovente na partida. Eu queria que você falasse sobre aquela derrota, o que aquilo representou para a atuação de hoje e também na reta final da Série B, e depois queria que você fizesse já projetando o do Náutico, que também venceu hoje. Boa noite. Boa noite. Eu acho que assim, a derrota, não é a derrota em si que é a coisa que mais me incomoda, porque o futebol você não tem controle. Eu acho que lá em São Luís, o nosso time podia ter feito principalmente um segundo tempo bem diferente. Embora o primeiro tempo eu já não tivesse gostado. Então o segundo ainda conseguiu ser bem pior, por conta